Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja assistindo essa aula, seja bem-vindo à nossa segunda aula de introdução à sociologia. Bom, eu estou confiando de que vocês enviaram aí, ainda vou dar uma olhada, as respostas, né, das 4 perguntas que eu deixei na semana passada. Elas não eram, eu vou repetir, isso certamente vai valer para as outras perguntas que eu, porventura, tenha compartilhar com vocês ao longo do curso. Elas não são perguntas de avaliação para nota, ok? Que isso fique bem claro. Sempre que eu enviar perguntas aqui no final da aula, elas têm unicamente o propósito de estabelecer um diálogo, uma interlocução entre nós, como se estivesse em sala de aula. O professor faz uma pergunta, joga a pergunta para a classe. Isso não significa que o aluno vai ser avaliado pela sua resposta certa, errada, ou seja lá de qual outra natureza possa ter. Às vezes a gente faz uma pergunta para o aluno entra com outra pergunta, cria uma abordagem diferente, abre uma outra linha de pesquisa e a gente vai discutindo e vai embora. Essa é a proposta, que a gente consiga desenvolver um diálogo e construindo um entendimento comum, né, entre a classe, entre professor e classe, e entre os alunos entre si, dos alunos entre si, para que o melhor desse conteúdo de sociologia seja assimilado por vocês. Muito bem, joguei essas 4 perguntas. Hoje, no final da aula, depois da aula, eu vou postar dentro do grupo de WhatsApp mais algumas perguntas de interação. Então, por favor, não tenha receio de responder as perguntas, de mandar para mim por e-mail. Eu gosto que todos respondam. Eu vou criar uma planilha para medir a participação de vocês. Aí sim há a possibilidade de uma avaliação, né? Amanhã depois falta uma nota na prova, o aluno ficou dependente um ponto, meio ponto, eu posso completar isso com a participação, entendeu? Então, eu avalio a participação do aluno, e não é porque a gente não está dentro de uma sala de aula que isso não vai ser percebido, né? O fato de estarmos em uma aula EAD não impede que haja interação, né? Não existe essa perda. Claro, ela acontece aí, no nosso caso, no dia a dia, no decorrer da semana, enquanto que na sala de aula é praticamente imediato, é dentro de uma, duas, 3 horas de aula, isso acontece. Mas a gente reproduz aqui dentro dessa plataforma que é a EAD, para que o aluno nunca perca a possibilidade de ampliar o aprendizado. Essa interação é que faz a disciplina ser desenvolvida como um conteúdo intelectual para vocês. Tá joia? Bem, então, vou deixar isso no final da aula, além das perguntas que eu colocarei no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, vou deixar também um texto curto, nunca vou explorar vocês, então não deixe para depois, porque aí depois se acumulam os textos ao longo das semanas, vai chegar uma hora em que você vai ter muitas páginas para ler. Então, o texto de hoje, o texto que eu vou deixar hoje será um texto curto, cerca de 6 páginas, com letra grande ainda, hein? Para facilitar um pouco mais. Então, leia, ele só vai acrescentar algumas informações àquilo que eu vou ministrar para vocês hoje. Tá joia? Muito bem. Na nossa primeira aula, a aula de abertura, essa aula número 1, eu falei. Desculpa. Eu falei a respeito da tese que eu desenvolvi lá na Universidade de São Paulo, utilizando como referencial teórico, não sei se vocês se lembram, um autor francês já falecido, Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, na área da sociologia, ele desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como teoria dos campos. Essa teoria foi apresentada dentro de um livro chamado A Economia das Trocas Simbólicas, entendendo economia no sentido, não no sentido monetário simplesmente, mas também na relação que se dá entre os diferentes campos. Eu expliquei na semana passada
Havia o campo político, o campo social, o campo econômico, o campo educacional, o campo cultural, a mídia, a imprensa, o campo religioso. As religiões constituem um campo, né? E os campos procuram no campo político, né, que é o campo central, mais poderoso, a sua legitimação, ou seja, a sua validação, né? Então, economia das trocas simbólicas. Então, essa economia, relação que se estabelece entre os campos, né? Nós temos, por exemplo, quando nós falamos dentro das igrejas, vocês já devem ter ouvido isso em teologia, até na escola dominical eu já ouvi, né? A economia da Trindade, né? A relação que se estabelece entre as três pessoas da Trindade, né? A economia da diaconia também. Então, a palavra economia, ela não tem meramente o sentido econômico ou financeiro. Ela tem o sentido de relação também, né? Tanto que a economia é a relação que se dá de compra e venda, é uma relação econômica, né? Não é porque envolve dinheiro que não deixa de ser uma relação. Um produtor tem um produto e um comprador tem uma necessidade, né? Não precisa necessariamente ser feita essa transação com dinheiro, nem com um depósito, um TED, um PIX, né? Pode ser feito, como era no passado, por meio de escambo. Eu planto milho, você planta arroz, ou eu planto feijão e você planta arroz, então nós vamos trocar. Eu quero comer feijão com arroz, você quer comer feijão com arroz, só que eu só plantei feijão e você só plantou arroz. Então vamos aqui estabelecer uma relação econômica, né? Aí eu te dou um pouco de feijão, você me dá um pouco do seu arroz. Isso chamava escambo, né? No passado, no Brasil, isso tinha, e eu penso que em algumas regiões mais afastadas dos centros que a gente vive, como São Paulo, Rio, há nos interiorões aí do país, relação de escambo ainda é possível, né? Sitiantes, só tem um sítiozinho lá longe, uma plantaçãozinha, eles acabam fazendo isso. Isso é possível que exista no Brasil ainda. Mas no passado isso era uma relação econômica normal, cotidiana, rotineira. Então, a economia das trocas simbólicas. Falei sobre capital simbólico? Claro, só mencionei por alto, não aprofundei nada. E você também não precisa decorar isso, mas assimile essa ideia, né? Capital simbólico, troca simbólica. Essa é uma linguagem bastante comum dentro da sociologia, né? O cara fez algo, ele tem um capital intelectual. O que seria um capital intelectual? O cara tem um capital espiritual, ou seja, pega na igreja, na assembleia, nossa, nas igrejas pentecostais, aquela profetisa que todo mundo vai lá pedir uma oração para ela, esperando que quando ela orar, Deus revele alguma coisa a seu respeito, alguma coisa que você está esperando de bem, de positivo, né? Por que você vai naquela mulher? Se tem tantas mulheres dentro da igreja? Porque alguma delas, aquela que é conhecida como vaso, como a irmã, como a profetisa, ela tem um capital espiritual. O capital, o que, que é? É um valor, é um bem que ela adquiriu. Adquiriu por quê? Adquiriu porque fez algo, né? E acumulou créditos, e agora as pessoas vão atrás desse crédito acumulado. Então, uma pessoa pode ter um capital espiritual, um capital político, né? O Lula tem um capital político forte, né? Foi aí meio arranhado por conta desses problemas que aconteceram. O Bolsonaro tem um capital político forte com seu grupo, outro grupo não gosta dele, não dá valor nenhum para ele. Então, para aquele grupo, Bolsonaro não tem capital simbólico nenhum. O capital simbólico dele é negativo. É como aquelas opiniões, pesquisas de opinião, né? O índice de rejeição, índice de aprovação. Você está lembrado disso? Né? Sempre na época das eleições isso aparece, né? O índice de rejeição do candidato é alto, né? Ele aparece nas pesquisas, mas ele tem um índice de rejeição alto. Ou seja, a maioria das pessoas não votariam nessa pessoa. Ou seja, o capital simbólico dessa pessoa está defasado, está comprometido, né? Ao candidato bom, que aparece bem nas pesquisas, tem alto índice de aprovação, ele está com seu capital simbólico elevado, tá com
com a conta simbólica dele é elevada. Por que simbólica? Porque é símbolo mesmo, não tem aquele capital, você não pode ir no lugar e conferir se existe aquele crédito, não tem uma conta bancária, um site. Aquilo é uma construção subjetiva que acontece, né? Temos aí o professor Vailate. Vamos pegar o professor Vailate, que é um amigo querido, né? Às vezes a gente brinca, às vezes a gente está no mesmo programa, às vezes numa reunião ele brinca, o pastor Magno, ele não fala o pastor Magno, mas ele faz a brincadeira comigo, né? A pessoa tem a barba, aí usa óculos, fica com aquela cara de intelectual. Um dia eu ainda vou colocar um óculos para parecer que eu sou mais inteligente, mais intelectual. Olha aí, a ideia, um óculos, ou seja, a aparência da pessoa transmite uma informação, dá ali um dado, né? O cara que tem barba e óculos pode ser que ele seja um intelectual, um estudioso, né? Lê muito, então precisou até de óculos para poder, né? Os olhos ali estão até cansados. Essa é uma ideia que se tem, né? Então, veja, até a aparência da pessoa ela pode contribuir para o aumento do capital. Eu me lembro quando o Lula foi eleito, essas eleições anteriores, não estou fazendo juízo de valor, só estou tratando a questão da imagem para que vocês entendam isso. Eu me lembro quando ele candidatou, ele concorreu à presidência da República mais de uma vez, né? Nas primeiras vezes, ele, do jeito que ele saía do sindicato, ele ia, né? A roupa dele, jeitão, barba, cabelo meio descabelado, a barba para fazer, sempre cheia. Tal. Quando ele foi eleito, ele começou o primeiro governo em 2002, então a eleição que ele concorreu e venceu foi em 2001. Aí o PT colocou lá uma equipe de marketing, contratou um marqueteiro bom, né, o Duda Mendonça. E aí eu lembro que na época o pessoal falava, Lula recebeu um banho de loja. Era um banho de loja. Botaram o cara num terno Armani, caro, bem recortado, um terno fino, não era um terno puído, tudo amassado, uma golinha mole, né? Uma lapela impecável, né? O cara tava o fino, como dizia o meu falecido pai, o cara tava o fino, né? Mandaram fazer a barba dele, deram uma parada, não era aquela barba mais de, 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 de porta de fábrica, né? Arrumaram o cabelo. Depois, quando ele foi fazer a primeira viagem internacional, eu lembro que deixaram ele grisalho, não sei se vocês sabem disso, mas deram ali uma retocada nos fios de cabelo dele. Por quê? Para que se passasse a impressão de um sujeito mais maduro, né, com mais idade, portanto, com mais experiência, traquejo político. Né? Então, ele passou por essa maquiagem, esse banho de loja. Né? E isso aumentaria, né? Dentro do marketing, se entende que isso aumenta o capital simbólico da pessoa e melhora a aceitação dela, melhora a recepção das suas ideias, das suas palavras, do seu discurso. Então, tudo isso é objeto de pesquisa, de investigação dentro da sociologia. Né? Então, a teoria, voltando aí lá no comecinho da aula, a teoria que eu utilizei na pesquisa, né, de Pierre Bourdieu, a economia das trocas simbólicas. Então, dei uma passada sobre isso e, eu falei, a gente vai aprofundar, mas só para que você tenha aí ideia de como você pode aplicar conceitos, princípios da sociologia dentro de um estudo, dentro de uma investigação, dentro de uma pesquisa, que pode ser a sua pesquisa acadêmica aqui da FAESP, mas pode ser outra que você desenvolva depois que sair daqui também. Né? Nada vai impedir que você não avance os seus estudos e que faça até pesquisas independentes, de maneira autônoma, para a sua igreja, para um lugar onde você leciona e tudo mais. Tá joia? Bem, vamos seguir aí. Eu quero fazer aqui uma introdução, né, a esse tema, dizendo que a sociologia ela constitui um projeto intelectual tenso e contraditório. Por que tenso e contraditório? Porque estabelece, primeiro, uma tensão entre grupos sociais que podem estar em conflito uns com os outros. Né? E é contraditório porque muitas vezes se pensa que o grupo é de um jeito, mas quando se vai investigar, se percebe outras nuances. Isso acontece muito na pesquisa. Né? Por exemplo, vou citar aqui a minha própria pesquisa do doutorado. Imaginava-se que todo mundo que tivesse ido à Terra Santa
né, fosse um apoiador de Israel, gostasse de Israel, e o pessoal que voltasse da viagem voltasse encantado. Eu, como eu disse, fiz aí quase 80 entrevistas com turistas brasileiros, todos eles de igrejas evangélicas, para investigar, né, as percepções dele. Eu fiz, então, baterias de entrevistas. Eu fiz uma entrevista com o sujeito antes dele ir para Israel, repetia, fiz com outras perguntas, eu repeti a entrevista menos de 30 dias depois da volta e o entrevistei um ano depois da sua viagem. A minha surpresa era a seguinte: o sujeito, antes da entrevista, antes da viagem, respondia que estava animado, que tinha tal expectativa, assim, assim, assado. Mas quando ele voltava da viagem, ele voltava decepcionado com os judeus e voltava mais encantado com os palestinos. Porque ele foi maltratado na loja do judeu, porque o judeu não dava desconto, o judeu é frio, o judeu não faz muita questão de vender, se o cara fica ali enrolando demais. E não acontece na Palestina. A Palestina, ele precisa do turista, porque ele precisa de dinheiro, é um país mais pobre, um povo mais empobrecido. Então ele trata melhor, ele recebe bem, ele dá sorriso, ele discute, ele faz ali a brincadeira do desconto, você fica fazendo pechincha. E o brasileiro gosta de ser bem tratado, acho que todo mundo gosta, né? Então a percepção, veja isso, é sociologia, né? Veja aí, nós numa cultura, numa sociedade, e em contato com duas outras culturas, com duas outras sociedades bem diferentes umas das outras, né? Então, a percepção do brasileiro em relação ao judeu e em relação ao palestino, ela muda com o contato. Então, quando a pessoa saía do Brasil, saía com uma expectativa, e quando voltava, voltava com outra percepção. Muitos voltaram até decepcionados. Teve um caso interessante, curioso, de uma turista que foi para lá e quando voltou falou assim: eu fiquei decepcionada, que eu pensei que eles adorassem Jesus como Salvador, eles gostassem de Jesus, amassem Jesus, e eles não gostam de Jesus nem um pouco. Bom, não era surpresa para mim, não sei porque era surpresa para ela. Se Jesus foi rejeitado lá atrás, há 2000 anos, né, isso não mudou tanto assim. Para pior, eu acho que muitos grupos de rabinos, a gente vê na internet, grupos de rabinos que achincalham Jesus, chamam Jesus de nomes que nós não teríamos ousadia para chamar. Mas para aquela mulher, aquilo era um absurdo, voltou decepcionada, né? E certamente surpresa ao descobrir que muitos palestinos são cristãos, né? A comunidade palestina de cristãos, ela é grande. O pessoal costuma associar os palestinos com os muçulmanos, mas não são todos muçulmanos, não são todos cristãos e não são todos seculares, né? A sociedade é bem dividida, como Israel, né? Israel tem 72% da população é secularizada, ou seja, não tem nenhuma religião, nem o judaísmo, né? Tem a cultura judaica, mas não seguem necessariamente a religião. Os judeus ultra-ortodoxos são uma fatia de 8% da população de Israel, né? E 2% acho que são cristãos, e a maioria deles nem é messiânica, né? São cristãos de outros lugares, de outros países, que foram para lá e lá moram, né? Então, a sociologia, ela, desse projeto de investigação, de estudo, de aproximação da sociologia, vai ser um projeto intelectual com essas características de tensão, de descobertas, de investigação, para se entender melhor aquilo que se está estudando. As sociedades são dinâmicas, as sociedades não são estagnadas, não são inertes. Nós sempre estamos mudando, sempre estamos em transformação o tempo todo. Então, o estudo da sociologia, ele acaba sendo um estudo dinâmico, que exige uma atenção, um acompanhamento, porque as mudanças acontecem a todo instante. Deixa eu dar outro exemplo aqui para que vocês entendam. E tem a ver com o nosso estudo. Eu me converti em 1991 e, na época, era pecado assembleiano assistir televisão. Sei, alguns de vocês eu acho que lembram dessa época. Depois, no final da década de 90, eu me converti em 91, no final da década de 90, a gente tinha que assistir a televisão porque o pastor alugou um horário na TV e a gente precisava comprar o produtinho que ele estava vendendo para que ele pudesse ter dinheiro para pagar o programa. É caro o programa de TV. Então, ele vendia DVD, vendia livro. Alguns já estavam começando a vender viagens para a Terra Santa, inclusive, né? Foi o aumento das caravanas, aconteceu
no final dos anos 90 com a entrada do Plano Real, né? Que aí houve uma equiparação do dólar e houve a entrada de financiamento para os turistas e o turismo aumentou. E aí Silas Malafaia, Jabes Alencar, essa turma toda começou a levar as caravanas para Israel. Nos anos 2000, aquele assistir televisão pecado em 91, e você podia assistir o programa alugado no final de 90, nos anos 2000 a própria Assembleia de Deus comprou a sua emissora de TV, passou a dominar os meios de comunicação, né? Então, isso mostra, eu sempre uso como exemplo para os alunos, serve para vários exemplos, mas dentro de uma leitura sociológica, para a gente perceber as mudanças que acontecem na sociedade. E aí poderíamos perguntar, mas professor, o senhor que tem aí um olhar sociológico para essas questões, qual é o fator determinante para que haja uma mudança como essa, né? Porque Deus não mudou de ideia. Se ele achava, eu não vou dizer que Deus achava pecado, mas se Deus achava que era pecado em 91 e Deus não muda, como é que depois de 2000, agora a Assembleia de Deus e outras denominações têm a sua própria rede de televisão? Bom, vamos pensar. Deus não muda. Aparece no texto bíblico alguma sugestão de que a televisão fosse proibida? O pessoal usava aquele versículo, né? Não colocar coisa imunda diante dos seus olhos. Mas quem escreveu isso, se eu não me engano, isso está num salmo, salvo engano meu. Salmos foram escritos aí entre os anos 600, século sétimo, oitavo, nono século antes de Cristo, quase 1000 anos antes de Cristo. De fato, eu tenho dificuldade de acreditar que a turma estava pensando em televisão, né? A questão deles era de idolatria, de outro tipo de pecado. Agora, é claro, tem pecados que eles podiam ver naquela época que é possível ver na televisão também. Concordo com isso. Agora, eu penso que a questão ali ela é menos teológica e mais econômica. Aí eu sou inclinado a fazer uma leitura econômica disso. Por quê? Com o Plano Real, isso é fato, né? Tem estudos feitos sobre isso. E se você viveu essa época, não precisa nem de estudo, porque eu vivi isso, vi essa transformação da década de 80, 90, anos 2000, vi a economia dançando freneticamente, né? Com a implantação do Plano Real, aquilo que a gente conhecia como inflação despencou. A gente chegou a ter inflação de 80 e tantos por cento no mês. Eu me lembro de ser adolescente, minha mãe mandava a gente comprar as coisas no mercado, mandava ir de manhã. Mas por que tinha que ser de manhã? O mercado fechava à tarde? Não, à tarde o preço era outro, né? Naquela época, não tinha código de barra, os produtos nas prateleiras do supermercado eram marcados com etiqueta. Então tinha uma maquininha que o cara passava ali e colava uma etiquetinha com o preço. Plá, 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 e ficava, você entrava no mercado, o sujeito estava lá, você escutava o barulho. Plá, plá, plá. Eles nem guardavam a máquina de remarcação de preço, porque o preço de um produto no mercado subia 2, às vezes até 3 vezes por dia. Imagina você trabalhar, viver num país assim, você vai tomar um cafezinho de manhã é um preço, no almoço é outro, à noite é outro. Era assim que acontecia, eu vivi isso, né? Então, quando entrou o Plano Real, né, com o governo do Fernando Henrique Cardoso, na época do Fernando Henrique Cardoso, que pegou, né? Na verdade, eles já estavam tentando implantar uma moeda forte desde Itamar Franco e Sarney, toda essa turma, mas não conseguiam. Aí foi no governo de Fernando Henrique que isso deu certo. Aí houve uma equiparação do dólar com o dólar, né? Então, o real valia $1, valia mais ou menos nessa mesma faixa. Antes, valia, para comprar $1, tinha que comprar um caminhão de dinheiro brasileiro, né? Nessa época, então, houve uma melhoria na situação econômica do brasileiro. Então, o brasileiro passou a ter um poder de aquisição maior do que antes. Então, começou a comprar eletrodoméstico. E aí há uma demanda. O sujeito que quer melhorar de vida, ele vai lá, compra um aparelho de som melhor. Na época era assim, hoje nem compra aparelho de som, hoje tem Netflix não, é Spotify, né? Um celular mesmo. Mas hoje o cara quer um celular melhor, né? Um notebook melhor, um tablet. Mas na época era uma televisão, um aparelho de som. Aí depois veio o quê? O carro financiado, a casa própria, né?
nos anos 2000, com o governo Lula, aí já passaram a ser outro tipo de consumo. Por quê? Porque nos governos anteriores o pessoal estava no perrengue, então a primeira coisa que ele fez foi abastecer a sua casa. Comprou uma cama king size, botou uma hidromassagem, né? Comprou lá um aparelho eletrônico melhor e tudo mais, né? Depois ele parte para saltos maiores, que a economia já estava mais robusta, né? Então ele parte para financiar um carrinho próprio, um carrinho zero, 1.000 cilindradas ali, né? Paga tantas prestações, a casa própria. Então, a economia interfere, de fato, no nosso comportamento, não tenha dúvida. Olha, como é que isso interfere na teologia? Você está falando que o dinheiro interfere na teologia? Claro que interfere. Nunca. O Silas Malafaia tem um vídeo famosíssimo que foi gravado nesse período, né? Na época que ele tinha bigode ainda. Ele fala assim: eu quero ver o sujeito pregar a teologia da prosperidade lá na África, lá onde o sujeito está passando fome, que não sei o quê. Né? Até brinco, falo: Jesus não abençoa país que está quebrado. Né? Por quê? Não adianta, se o sujeito tem uma inflação enorme, não adianta o pregador dizer: Jesus vai abençoar todo mundo, porque não vai. Pode ser que um ou outro seja abençoado de fato e prospere, fique rico no meio da pobreza. Na África, em países da Ásia, né? Mas a economia, de fato, ela vai dar condições de melhoria de vida para uma parcela maior da população. Né? Não estou dizendo que Jesus não tenha poder para abençoar. Tem. E também preciso advertir que não é só o dinheiro que constitui a bênção do Senhor. Né? A paz, saber lidar até com a pobreza, né? Saber lidar com a situação de falta, de carestia, de carência. Às vezes não tem aquilo que quer, mas Jesus está cuidando. Isso também é uma bênção do Senhor. Eu vejo isso como graça de Deus. Não foi sempre que eu tive aquilo que eu queria, mas eu reconheço que Jesus nunca descuidou de mim. Né? Mas a teologia da prosperidade não considera esse aspecto como sendo um aspecto abençoador. Né? A bênção da teologia da prosperidade é o sujeito não ficar doente nunca, né? Não ter falta de dinheiro nunca. Né? Então, esse tipo de teologia, eu não acredito que conte com a bênção de Jesus para todas as situações. Então, quando o sujeito tem a tal da mobilidade social, ele estava numa classe mais baixa, agora a moeda estabelece, ele consegue alçar, ele passa da pobreza para a classe baixa, depois melhora mais um pouquinho à medida que ele trabalha mais um pouco, junta o dinheiro, a economia ajuda, aí ele vai para a classe média. Então, houve, de fato, uma mobilidade social muito grande nesse período do final dos anos 90, começo dos anos 2000, governo Fernando Henrique, governos do PT. Então, houve uma mobilidade social nesse período em função da estabilidade da moeda. Não dá para negar. Isso daí, eu fiz, como eu disse, a pesquisa minha com os grupos que foram para a Terra Santa. Houve uma explosão no turismo que foi para a Terra Santa. Quando? Nessa passagem para os anos 2000. Algum fator ali desencadeou esse interesse, essa movimentação de turistas brasileiros rumo à Terra Santa. O único fator que aparece na política e na economia é o estabelecimento da moeda. E aí eu entrevistei donos de agências de turismo que já estavam trabalhando desde a década de 80, com os pregadores mais antigos que tinham ido para lá, Fanini, Tonini, o próprio Caio Fábio, que foi um dos primeiros aí, dessa geração agora, né? Eu sei, as viagens para a Terra Santa feitas por protestantes, por evangélicos, começam em 1928 com Erasmo Braga, um presbiteriano. Né? Mas eu entrevistei o Caio Fábio na minha pesquisa, né? E tive muita informação interessante. Mas o que os donos de agência disseram foi o seguinte: olha, quando houve essa estabilização aí, esses anos 90, que houve o interesse pela Terra Santa, a gente foi buscar financiamento no Banco HSBC, acho que nem tem mais esse banco no Brasil, né? Financiamento no HSBC. Então, o sujeito ia viajar e podia pagar em suaves prestações, fazer um carnê, ele viajava, voltava e continuava pagando. Depois é que houve a estabilidade da moeda. Aí também continuou com o financiamento, mas o brasileiro tinha maior poder aquisitivo. Né? Então, veja, um evento econômico, né? Estabilidade da moeda, financiamento do HSBC, interfere no comportamento social de um grupo religioso. Então, temos uma sociedade religiosa, que é a sociedade dos evangélicos, nós evangélicos somos um grupo social. Né?
e há um movimento social acontecendo em função de um acontecimento econômico. Qual é esse acontecimento? A mobilidade, o turismo, a movimentação, né? a, a jornada. Né? E isso vai... Bom, deu a minha pesquisa aí, em cima disso, tem muitos elementos para a gente investigar dentro de um caso assim. Por exemplo, o que é que se traz de lá? Que grupo é esse? Depende. Vamos lá. Primeiro, quem é que está indo? Qual é a escolaridade da pessoa? Tudo isso nós precisamos ver para fazer uma análise sociológica desse grupo. Qual é a escolaridade, média? O pessoal tem lá superior, superior completo, superior incompleto, pós-graduação, tem lá uma fatia pequenininha, 4% do grupo que eu entrevistei tinha, a maioria era grupo era gente com nível universitário, pessoas que se confessavam ser da classe média, tinha lá um milionáriozinho só, o dono do Patati Patatá foi um dos grupos, né? Mas tinha um outro sujeito bem rico também, que era dono de uma empresa de aroma, produzia aroma, o sabor das bolachas, do iogurte, do sorvete de açaí lá do Bob, se eu não me engano, era ele que produzia o sabor, né? Jair, não me lembro o nome dele, o sobrenome dele. Sujeito bacana. Então, quem é essa turma? Qual a escolaridade? Quanto é que ganha? Qual a classe social? Qual a expectativa? Então, essas pesquisas que a gente faz são para traçar o perfil de uma sociedade, né? Então, isso vale, inclusive, para nós, no nosso dia a dia, né? A gente consegue utilizar isso, né? Por exemplo, quando vai pregar numa igreja. Qual é a linguagem desse público? Qual é essa igreja? Qual é a orientação teológica dela? É batista? Então, você que é pentecostal sabe, não posso ficar pulando lá no público, ficar falando muito língua estranha. Então, isso é uma pesquisa sociológica que você faz inconscientemente, uma leitura do grupo social, né? Vou pregar numa vigília, não sei o quê. Muda a linguagem. Vai mudar a linguagem, vai mudar o seu comportamento. Talvez você vá até com outra roupa, né? Então, veja como uma coisa interfere em outra. Você vai numa igreja mais tradicional, num bairro mais chique, você vai mudar a roupa. A economia está fazendo pressão sobre o seu comportamento, né? Então, veja aí, não tem como. O capital, o dinheiro, a economia financeira mesmo, ela foi um dos grandes motivos pelo qual a sociologia começou a se estruturar. O advento do capitalismo, nos séculos passados, né, foi uma das grandes molas que impulsionaram o estudo da sociologia, né? Porque nós vamos ver, eu vou passar depois um texto para vocês, nós migramos, né, a população da Europa migrou daquele período feudal, estudou feudalismo na escola, né? Então tinha lá o rei, tinha lá a aristocracia, os nobres, a igreja, e aí eles criavam um feudo, davam uma parte do território do rei para uma família, para um grupo cuidar, esse grupo tinha que produzir alimento, né, agricultura, cuidar de gado, né, a pecuária. O fruto desse trabalho era negociado nos feudos, né, que podia ser uma cidadezinha, uma vila, um lugar onde era feito o comércio. Então, o sujeito levava o fruto do seu trabalho, né, e o senhor feudal ele pagava para a aristocracia, para o rei também, um imposto, uma taxa, para poder explorar o trabalho do camponês. Está lembrado disso? Você aprendeu isso no primeiro grau, né? Então, qual era o sistema econômico vigente na Europa desse período? Feudalismo. Depois veio o período industrial, né, com o advento da máquina a vapor, aí foram construídas as primeiras indústrias, aí foram produzidos artigos manufaturados em larga escala, então começou o período industrial. Nessa transição do feudalismo para a indústria, se formaram os grandes bancos. O pessoal acumulou capital, acumulou dinheiro, e aí passaram a mudar o modo de produção e também de consumo. Mudando isso, mudam as relações entre as pessoas, mudam as relações entre a sociedade. Então, o dinheiro sempre vai estar envolvido nas relações sociais e no comportamento dessa sociedade, dessas populações. Não importa se elas são religiosas, não importa se elas são ateias, sempre o dinheiro vai, de algum modo, vai mediar isso.
Isso está na Bíblia, Jesus fala a esse respeito. E, aliás, para a gente concluir essa nossa aula, Jesus disse que o único adversário que pode interferir na nossa adoração a Deus é o dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ele não falou de outra coisa, né? Ele não falou dos problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, mas ele falou: o dinheiro pode roubar a atenção devida a Deus e fazer com que a pessoa passe a adorar, cultuar o dinheiro como se fosse o seu próprio Deus. Então, veja a importância desse elemento, que é importante na nossa sociedade, mas a gente precisa aí ter uma certa atenção. E, de fato, para concluir de vez na nossa aula, atenção às relações econômicas, financeiras. Elas interferem, alteram, para um lado ou para o outro, a nossa relação humana e a nossa relação social, ok? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Depois eu vou postar no grupo de WhatsApp as perguntas para você responder e mandar para mim por e-mail, e vou postar também um PDF de um texto para você acrescentar aí informação ao seu conhecimento. Bom, um abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.